Nosso muito boa tarde a todos. Nós estamos falando em nome do Farol de Ismael e nós vamos dar início à nossa preleção, à nossa preparação, nossa reunião propriamente dita, virtual, em que nós nos conectamos com essa permanente e constante expectativa que a espiritualidade bendita e amiga nos auxilia a todos em nossos lares. Enquanto nós estamos virtualmente conversando, pedimos que todos nós possamos ser amparados pela luz divina, pelas bênçãos dos bons amigos espirituais e termos em nós disposições saudáveis, positivas, afastando quaisquer preocupação, afastando quaisquer problemas que o sejam. Deixar a nossa mente arejar, vamos dizer assim. Sair um pouco das preocupações, das tensões e ceder à influência benéfica, à influência saudável e positiva. Mesmo que esteja fora das circunstâncias normais que estejamos vivendo, esse exercício, essa dedicação favorece o engajamento numa situação melhor. A gente começa ensaiando, tentando, fortalecendo, forçando, né? Vamos ficar bem humorado. E a partir daí a gente consegue concretizar o melhor possível. Vamos mentalizar o nosso corpo, quanto possível, quando estivermos no nosso leito, no nosso repouso, quando a gente estiver prestes a dormir, um pouco antes, quando acorda, a gente mentalizar uma certa serenidade física, um relaxamento corporal. Mentalizar as nossas células, o fluxo sanguíneo do nosso organismo, as células dinamizadas, sendo ativadas num estado vibracional, numa vibração, vamos dizer assim, bastante intensa, bastante edificante, para que nós possamos sentir a nossa própria estrutura. Mantenhamos assim uma certa imobilidade, sem mexer nada, quietinho, deitado. E vamos mentalizando, desde os membros, a nossa região do tronco, cabeça, todas as nossas células, os nossos órgãos em funcionamento pleno, funcionamento positivo. Vibremos sobre eles e joguemos energias para que haja uma dinamização celular. Isso é favorecedor da saúde. Os nossos chakras são centros de força que recebem com maior carga, vamos dizer assim, as energias ambientes, as energias cósmicas, as energias de tudo que existe. E essas energias, esses pontos que nós temos, são como se fossem pontos gravitacionais que atraem essas energias. E nós temos que estar com esses nossos centros de força sempre dinâmicos, sempre ativos, sempre funcionando. É preciso que a gente esteja bem. Quando nós estamos bem, estamos no nosso melhor, fica tudo mais fácil. É quando nós estamos nervosos, tristes, aborrecidos, que a gente fica caído, a gente fica sem força, sem estrutura, os nossos centros de força se obscurecem, se apagam. Esses nossos centros de força, eles giram como se fosse assim uma hélice que está vibrando as nossas células. A gente mentaliza, vamos dizer uma analogia meio pobre, por exemplo, um ventilador. O ventilador, quando ele está desligado, você joga assim umas bolinhas de papel nele e atinge. Se ele estiver ligado, essa bolinha de papel é repelida. Então significa o quê? As coisas externas nos atingem menos quando nós estamos dinâmicos, peito erguido, confiantes, alegres, otimistas. Isso aí favorece o nosso bem-estar e favorece a receptividade de energias saudáveis, energias positivas. Tudo isso é princípio espiritista dos espíritos que nos auxiliam, que nos favorecem. E muitas vezes nós nos esquecemos de alterar, de manter a nossa vibração elevada e deixamos as preocupações transcorrerem, o dia a dia, a rotina, a qual estamos acostumados, habituados,
e não nos damos conta da importância, da beleza, da brevidade, do tudo que passa e que às vezes nós vamos perdendo, porque vai ficando, o tempo vai passando e a gente deixou certas coisas para trás. Então, essa vibração nossa, essa manutenção dessa vibração é muito importante. É muito importante. Quando a gente vai tomar passe, a pessoa não fala, pensa em Jesus, eleva o teu pensamento. Quer dizer, até para você receber um passe, você tem que elevar o seu pensamento. A própria receptividade traduz-se, então, na elevação do pensamento. A receptividade de tudo que existe. A gente ficar mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, mais otimista, com razão, com seriedade. Porque já se diz lá, por exemplo, assim, ó, desistir da preocupação das coisas e os problemas desapareceram. Quando você se despreocupa, disse que os problemas desaparecem. E Jesus já dizia, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia a sua aflição, seu mal. E essa preocupação já é uma aflição. Deixa correr. A expectativa no pior é insensata, porque nós não temos a visibilidade real do que pode vir a acontecer no minuto seguinte. A misericórdia divina está sempre presente e pode interferir, nós não sabemos. Uma coisa que nós devemos ter e muito pensando sempre como devemos pensar é na gratidão, no agradecimento. Agradecermos, há muitas razões para nós agradecermos. Nós estamos encarnados e não temos que agradecer simplesmente a elaboração dos mentores espirituais que nos deram a vida, Deus, nosso Pai, que permitiu que a nossa encarnação se estabelecesse mais uma vez para o nosso crescimento e aprendizado. Devemos o nosso corpo aos nossos pais? Sem eles nós não teríamos reencarnado? Não teríamos formado o nosso corpo? Tiveram cuidado conosco quando bebê? Se nós não tivéssemos sido cuidados quando bebês, não estaríamos aqui. Alguém teve que cuidar da gente. Então a gente tem que pôr a gratidão sempre, o foco no melhor, parar com as nossas reclamações. Gratidão é principalmente foco, observar as coisas, benefícios que nós temos, agradecer esses benefícios, que sem exceção todos nós temos. Há vidas mais dificultadas pela própria condição pessoal, pela própria condição kármica, deixa para lá isso por enquanto, depois a gente fala. Mas os benefícios são inegáveis na vida de todos. Todos temos benefícios. Agradecer esses benefícios. Quem não sente saudade da infância, por mais difícil que ela tenha sido? Se você sente saudade e nostalgia da sua infância, de períodos da sua vida, é porque você estava bem, estava protegido, estava amparado. Então são questões que nos levam a desenvolver, a ter sempre em mente essa gratidão, gratidão pela existência. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, parece, existe o Dia de Ação de Graças. É que se agradece pelas colheitas, agradece a Deus por muitas coisas, pelos benefícios da vida, se faz festas, jantares em agradecimento. Isso deve pautar também a nossa existência, o nosso íntimo. Profunda gratidão por tudo. A questão 658 do Livro dos Espíritos pergunta: a prece é agradável a Deus? A prece é agradável? Nós vamos chegar na gratidão. A prece é agradável a Deus? Eles respondem que quando de coração, o valor da intenção, não as palavras, aquilo que a gente sente, e quando tem um ato sincero de arrependimento e de humildade. Olha, um ato sincero de arrependimento e humildade. Como ter gratidão sem humildade? E daí na questão 659, a prece, dizem eles que é um ato de adoração. E aqui queremos chegar. Adoração significa, a prece significa pensar em Deus, nos aproximarmos de Deus. Significa nós pedirmos que reverbere sobre nós toda a ressonância da vibração divina, para que possa entrar em nossa mente os propósitos sublimes, superiores do plano maior. Podemos fazer 3 coisas na prece. Olha o que os Espíritos dizem: louvar, pedir e agradecer. O Livro dos Espíritos, na questão 659, nos diz exatamente isso.
3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, o agradecimento tem que constar nas nossas orações, o agradecimento. Porque louvar e agradecer, ou melhor, louvar e agradecer, se refere a questões já existentes. A nossa vida é cheia de gratidão por coisas que já aconteceram, por coisas que acontecem em nossa vida. Quanto a louvar a Deus, isso significa o quê? Respeito, admiração à criação. Não tem como não louvar a beleza, o esplendor da natureza, do cosmos, de tudo que existe, a beleza de tudo que existe. Tudo revela uma magnificente, uma maravilhosa beleza, algo extraordinário. Então, esse louvor, esse respeito, admiração à criação, e agradecer, o agradecimento, mas vamos dizer sobre pedir. Pedir requer uma ação, porque nós vamos pedindo alguma coisa. E aí o próprio Evangelho diz que essa ação pessoal nossa de pedir, está no busca e acharás, pedi e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós podemos pedir a Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Tem algo que deve ser complementado, a nossa atuação. Manter confiança no plano divino, tem que manter essa confiança. Senão, se a gente põe um obstáculo natural, o poder divino, para se mostrar em nosso caminho, tem dificuldade. Depende da nossa abertura, da nossa doação de nós mesmos. E isso se faz, então, voltando através da prece, quando nós louvamos, quando nós agradecemos e quando nós pedimos aquilo que buscamos. Quem pede se modifica, se altera. Não são as leis de Deus que mudam. A Deus vai mudar as suas próprias leis porque eu estou pedindo alguma coisa e vai contornar, vai mudar. Não. Quem muda é quem pede, somos nós. Há uma modificação interna, uma modificação diferente. E agradecer é um novo olhar sobre tudo. Nós temos motivo para reclamar ou agradecer? Agradecer. Vamos agradecer. Tem lógica o agradecimento? A gratidão define um sentimento que nos leva a reconhecer a nossa reforma íntima. A gratidão nos leva a reconhecer a necessidade da nossa reforma íntima. Porque uma pessoa pode falar, eu não preciso agradecer. Tudo que me aconteceu é fruto do meu esforço, fruto das circunstâncias, eu mereço tudo isso. Poxa vida, não é bem assim, porque na questão 660 do Livro dos Espíritos, fala perfeitamente que a prece é um estudo de si mesmo. E uma análise sobre nós mesmos, nós vamos ver que nós temos sempre a ajuda invisível. Não há ninguém humilde que alcançou os píncaros da vitória, do sucesso, que não diga sempre graças a Deus por ter conseguido. Que não agradeça. Não há ninguém que se considere único, autossuficiente. Todos nós precisamos dessa ajuda do alto e a sentimos através dos bons espíritos, através das boas vibrações. Com a gratidão, nós concentramos a atenção em Deus. A nossa atenção se fixa em Deus, nas luzes do alto, em suas bênçãos. Tudo passa e tudo fica melhor. A gratidão alivia a nossa estrada, favorece quando nós agradecemos com sinceridade. Com isso, então, a gente vai chegar à conclusão que a oração só conforta. A oração só nos faz bem. E é preciso coragem para orar. No estado angustiado, triste e depressivo, como que a pessoa consegue orar? É muito difícil. Mas é necessário insistir, pois nos torna mais forte. E os bons espíritos vêm nos assistir, porque essa é a determinação divina. Quando nós oramos em estado que quer que estejamos, somos envoltos pelos bons espíritos. E ao sermos envoltos pelos bons espíritos, desanuvia-se o nosso horizonte. As coisas tomam outro rumo, somos consolados, temos novas visões, e isso já é um ganho imenso, um lucro extraordinário. As coisas às vezes não se transformam da forma como nós as queremos, mas nós as suportamos com maior facilidade. Porque o aconchego, o fortalecimento dos bons espíritos nos envolve. E esse envolvimento é mediúnico, é telepático, é envolvente, passa na nossa aura, desce ao nosso corpo, reestrutura os nossos pensamentos, o nosso ânimo.
e nos torna melhores. Melhores não em relação a outrem ou coisa assim, melhores na nossa disposição psíquica e sentimental, na esperança, no otimismo. Vale lembrar então isso, que a prece então é um estudo de si mesmo, por isso a humildade, a dedicação. E na questão 661 ainda, eles dizem que as boas ações são a melhor prece que existe. As boas ações. Boas ações nós vamos aqui sintetizar para nós como bons pensamentos e bons sentimentos. Muitas vezes as nossas ações podem ser até limitadas, mas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, o nosso íntimo é livre. Bons pensamentos e bons sentimentos, aí sim, superam as palavras. Sobre gratidão ainda, a questão 937, os espíritos alertam que os ingratos serão infelizes. Porque a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontra sempre corações insensíveis, tal qual ele mesmo foi. E a chaga do egoísmo é do que nós devemos nos libertar, segundo os espíritos. Afastar metro quadrado nosso, afastar psiquicamente, mentalmente, expandir as nossas preocupações, a nossa solidariedade, a nossa empatia, o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa vibração para com tudo e todos, dentro daquilo que é possível que nós possamos realizar. Também não adianta fazer o que façamos que seja querer o bem pelo bem, fazer o bem pelo bem, não esperar a recompensa. Muitas vezes a pessoa espera a recompensa e se acha vítima da ingratidão. Fiz tanto por alguém, ajudei e foi ingrato. Poxa, mais do que Jesus foi tratado com ingratidão pelo que fez. Então é compreensível as decepções, às vezes vindas, seguidas pela ingratidão. Essa decepção é pior se nós tivermos interesse. Fazer e esperar prêmios tem que ser desinteressado. É essa a verdadeira dedicação, é essa a verdadeira doação, e a gratidão parte de nós e nunca cobrança de outros. Em Mateus, capítulo 5, versículo 23, 24, é isso? Para a gente compreender gratidão e prece, né? Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça. Não é isso. Quando trouxer, também, né? Mas quando trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com ele e depois apresenta a tua oferta. Então, se na prece, nós não temos oferta, vamos falar então da oração, do pedir, do louvar e do agradecer, conforme os Espíritos dizem. Esse belo trecho que fala, vai reconciliar-te primeiro com o teu adversário, para depois a sua oração ser feita. Essa reconciliação, ela chama a nossa atenção para o perdão. É aí que entra o perdão. Perdão é esquecer aquilo pelo qual, o que quer que nos tenham feito. Às vezes nós temos um profissional que nos seguiu, quando lembra, fica desgostoso, contrariado, uma traição, uma ofensa, uma afronta, uma injúria, um crime que participou, não, foi vítima, ou um familiar foi vítima, e nós não queremos, nem me fale nesse assunto, porque está em nós resquícios de uma mágoa profunda, muitos transportam até ódio. Então, ainda aí, principalmente, de que vale a prece, se a palavra sábia diz o seguinte: quando se chega diante do altar na tua oferta, lembra que teu adversário tem alguma coisa contra ti, reconcilia. A reconciliação é íntima. A reconciliação é no nosso íntimo. É não ter, é esquecer, não ter mágoas, não ter aquele ranço de cobrança, de vingança. Teoria, né? Parece difícil. E quanto aos espíritos? Quando nós falamos à luz da doutrina dos espíritos, a comunicabilidade se estende também ao mundo espiritual. Quantos são os espíritos
Quanto tempo sem perdoar porque alguma coisa aconteceu lá atrás? Não dá anistia, não tem misericórdia, não tem absolvição, não tem graça. A pessoa não tem graça, não vai fornecer uma graça. Você está perdoado como se você pudesse fazer isso? Não. É perseguição, é mágoa, condenação, pena, punição, acusação. Mantém isso. A vingança, ela é diferente da lógica. Ela não compactua com a lógica. O que quer que nos tenham feito, o que quer que alguém tenha feito, principalmente no mundo espiritual, quando existem vingadores de coisas ocorridas no passado, nós já sobrevivemos. A vida continuou. Nós reencarnamos. Por que ficar insistindo em cobranças seculares, em coisas que aconteceram lá atrás? Qual o sentido disso? E nós, às vezes, reclamamos que foi atitude cometida contra outros, alguém que prejudicou alguém da nossa família, um ente querido. Sim, vai atrás do ente querido. Ah, mataram alguém que eu amava muito, fulano matou alguém que eu amava muito e agora eu vou persegui-lo. Mas a pessoa que ele levou ao desencarne, onde está? Você já a procurou para saber se ela está em condições de ser autossuficiente ou está precisando de ajuda e essa ajuda é você? Em vez de você se preocupar com quem fez o mal, por que você não nos preocupamos com o bem que possamos fazer àquele a quem nós temos a preocupação, a tristeza por ter sofrido alguma coisa? Então, vai atrás de quem sofreu. Vai atrás da pessoa que foi lesada, vai ajudá-la, esquece, recomeça. Isso é uma das posições que nos traduz que a vingança não vai te levar a nada, não vai restituir o bem-estar daquele que foi lesado. E como a vida prossegue, as encarnações se sucedem, novas vidas começam, como fica parado no tempo? E outra coisa, às vezes você passou por o verbo trair, te envolveu, matar, você foi esquecido, você foi roubado, tudo isso. Aí a gente pensa, mas são situações pelas quais eu fui passado, fui roubado, fui traído, fui esquecido. Como é que eu vou perdoar? A lei de Deus rege o cosmo inteiro e todas as nossas vidas. Nós vamos aprendendo com a doutrina dos Espíritos que as coisas que acontecem têm a ver conosco. Então, não é que você somente foi roubado. Você é roubável. Você é assassinável, traível, esquecível, para que pudesse acontecer as coisas em torno de você. Senão não teria compatibilidade vibratória. Nós atraímos circunstâncias que nos são afim. Até que prove o contrário, a doutrina dos espíritos assim expõe. Circunstâncias adversas que nós desconhecemos têm razões e causas. Porque para a espiritualidade é muito fácil. A bala perdida é muito simples para os espíritos que regem, coordenam, olham, acompanham, administram as nossas vidas, com um simples olhar desviar aquela bala perdida. Quer dizer isso que a bala perdida atingiu a pessoa que deveria ser atingida e não outra? Muito provavelmente sim. E se não for assim, descobriremos um dia? Dentro do princípio atual das nossas concepções espiritistas, a presença dos espíritos é ininterrupta, permanente e sábia, porque Deus é sábio. E o aforisma popular, não cai uma folha da árvore sem que Deus o queira, tem sentido, tem lógica. Senão não teria sabedoria absoluta ou plena. Ah, mas eu não acredito em Deus. Pense mais. Fica difícil não crer numa inteligência suprema diante de tudo que a gente vê extremamente inteligente e organizado. Então, a lei de Deus está no cosmos inteiro. Aí lá diz Jesus, é necessário escândalo. Escândalo é o mal.
Escândalo é a desordem, o barulho, o alvoroço, o escarcéu, é diferente do amor. É o escândalo, é o mal. É necessário escândalo, disse Jesus. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Isso está em Lucas 17:1. É necessário o mal, mas ai daquele por quem o mal vem. O que significa isso? Ai daquele por quem o mal vem, quer dizer, eu estou autorizado a punir aquele que fez o mal? Ai dele, porque eu tenho essa liberdade, eu tenho essa permissão? Não. Não. Contradiria todas as outras orientações e mensagens do próprio Evangelho. Como entender? Ai daquele por quem o mal vem, porque a lei cósmica o alcança. Mas só que nós temos que entender se é necessário escândalo. Talvez aqui esteja implícito, inevitavelmente, o conceito de reencarnação. Porque o mal, o escândalo, o transtorno, as ocorrências nefastas, negativas que surgem, são inexplicáveis muitas vezes. E a origem só pode estar em vidas anteriores, em ocorrências oriundas do próprio espírito, ou do mundo espiritual. Sou um obsessor no astral, vou reencarnar, é claro, com uma carga imensa de negatividade. Ou atitudes de outra vida pensadas, calculadas, também me trarão consequências. Escândalo, mal. Mas aí chegamos à conclusão. Se é necessário que haja escândalo, é porque tem reencarnação. Mas aí daquele por quem vem significa o quê? Que a lei cósmica não precisa de intermediários. Eu não preciso ser justiceiro. Eu não preciso fazer... como é que fala? Fazer lei com as próprias mãos, né? Não há essa necessidade. A lei cósmica sabe o que fazer. Quem de nós comete o erro vai ressarci-lo. E aqueles de nós que sofremos esse erro, vamos entender ainda uma vez que é alguma coisa direcionada a nós. Então, se sofremos alguma coisa e o indivíduo A nos fez, é nós que precisávamos daquilo, talvez. Significa que se o indivíduo A não tivesse feito, seria o B. Se não fosse o B, seria o C. Mas é daquele que fez, porque ele não foi eleito juiz, perseguidor de quem quer que eu seja. Os nossos erros têm consequências. Não é para corrigir ninguém. Apenas que a sabedoria cósmica nos deixa a viver, a seguir, a agir, a obter a reação. Então, por isso, a necessidade do perdão. O perdão é uma limpeza da alma. Uma limpeza da alma. Ah, alguém me fez, deixa para lá. Segue avante, tira isso do íntimo. Da aspereza do coração. Espinhos, erva daninha no jardim do coração. É a mágoa, é o ódio, é o rancor. Não queiramos vingança. Feito o mal, tem ressarcimento. E Deus sabe como. A lei cósmica, a lei atinge. Quem faz o mal, sobremaneira, faz a si mesmo. E nós não vamos, então, pagar o mal com o mal. Refazer, repetir, se tornar pior. O esquecimento é divino. É algo que nós vamos nos estruturando, entendendo, estudando, para poder conceber sob a ótica lógica, racional, que é o que a doutrina nos propõe. O entendimento racional, não a fé dogmática e cega. Seja bonzinho, é dogma. Perdoe, simplesmente é dogma. Vamos entender com mais profundidade. Então quem faz o mal, faz sobremaneira a si mesmo. Se muitos desses nossos oportunistas, muitos de nós também, né, quando erramos, fazemos o mal, magoamos, ofendemos, fazemos alguma coisa. Os políticos aí que se soubessem as consequências.
Nós, como povo, né, brasileiro, é esperto, Lady Gerson, levar vantagem. Isso não convém. Não convém. É sobremaneira para nós, a nós próprios que estamos nos comprometendo. Tem os efeitos imediatos de certas coisas e tem o efeito mediato. É mais para frente. E Deus nos deu tempo como recurso para nós engrandecermos a nós mesmos, reavaliarmos, refletirmos, orarmos. Pensando bem, é uma vergonha. É uma vergonha manter cobrança. Os nossos irmãos espirituais e encarnados, há encarnados obsessores. Há encarnados que obsedeiam outros encarnados, pais com filhos, marido com mulher, esposa, amigo, chefe, subordinado, político. Há obsessões no plano carnal, físico. E no plano extrafísico é frequentíssima, com maior intensidade até talvez, porque as defesas são mais complexas e um é invisível. É uma vergonha. Se nós amanhã depois estivermos nisso, ou se estávamos, nos deixa corado, envergonhado termos feito isso. Envolver alguém que está encarnado e você está desencarnado e querendo que a pessoa tropece. Todavia existem as obsessões inconscientes, involuntárias, obsessões compactuadas pela simples presença por causa da afinidade psíquica. Mas as intencionais é uma vergonha. Aqui na Terra muitos passam anos obsediados, guardando rancores e mágoas. No astral passa-se às vezes séculos. Ocorrências de 200, 300 anos atrás estão repercutindo até agora. Nas lides apométricas e desobsessivas dos trabalhos espíritas, percebe-se muitas vezes espíritos cobradores, junto a pessoas que estão agora vivendo no século XXI, aí andando para baixo e para cima, até algumas crianças, jovens, sendo obsediados por coisas que aconteceram lá atrás. É uma vergonha. Vamos fazer um parênteses. A gente tem, né, no campo das ações, o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, ele parece que é relativo. Tem muitas coisas que nós não entendemos, não percebemos. Observemos a nossa vida atual, quantas foram as coisas que nós fizemos e que a reflexão agora nos traz a baila, nos chama a brios, para a gente ver, nossa, eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter feito tal coisa. E você se penaliza. Mas quando você a fez, você não tinha assim, um parâmetro de análise para poder dizer, não, está errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Não, talvez você nem soubesse. Uma ofensa, uma mágoa, um nervosismo, alguma coisa, outra que nós fazemos. E tá lá, né? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A gente já lembrou, não sabe o que faz, mas tem que aprender. Mas é uma condicional. Muitas vezes, quando nós não sabemos o que fazemos, pode ser que a gente, ao já não repetir aquilo, não refazer aquilo, já está ressarcido. Se nós entendemos, uma pessoa que chega diante de nós, nossa, eu fiz tal coisa, mas não sou mais capaz de fazer. Oh, que beleza, parabéns, está tudo bem então. Como que Deus não vai entender? Então não é de se supor que a gente está já pagando. Nós estamos aprendendo. E exatamente aquilo que em nós ainda não alcançou o entendimento é que precisa de correção. Mas essa correção parte de nós mesmos, somos nós, no inconsciente, no nosso íntimo, que queremos alcançar um novo patamar. E isso é uma forma de pedir em oração silenciosa. Eu preciso alcançar tal condição, eu preciso me livrar disso, eu preciso mudar nesse sentido, eu preciso mudar naquele outro sentido. A minha personalidade é de um jeito que eu não queria ser assim, eu quero ser diferente. Você está rogando em silêncio. E a lei cósmica nos fornece meios, e se nós não entendermos, pode vir a dor.
Então é muito complexo. Então existem erros sem querer. Às vezes o karma que se fala, né, aquele pagamento, é por os mais lúcidos. Aqueles que tivemos um mal premeditado, calculado, com logística, eu quero prejudicar, eu quero fazer isso. Decididamente. Querer fazer o mal não é ser mal por ignorância, é querer de fato não se preocupar. Eu estou um pouco ligando pela situação de outrem. Eu quero fazer valer esses meus propósitos. A esses de nós, o karma é mais contundente, no sentido de que entendemos melhor o que estamos fazendo. A questão das corrigendas, os animais têm instinto. Devoram um ao outro por instinto. Não tem que pagar por isso. Nós, nos albores das nossas caminhadas aí, tivemos semi-instinto também, coisas que ainda não atingiram a razão plena, o raciocínio lúcido, a concepção saudável, que ainda não atingimos, estamos atingindo. Só que já temos uma reflexão e paramos para pensar, não devo fazer isso. Isso não me convém. Isso é antiético, é anticristão, é anticaritativo. Vai me abalar a consciência? Então nós já estamos chegando nesse patamar. Por isso o Espiritismo, essa doutrina, requer estudo. Ciência, filosofia é o que é o Espiritismo com fins religiosos, né? Que é a moral, a ligação com o alto, a conexão com o alto. Porque a religiosidade do Espiritismo não é uma determinação dos espíritos. Os espíritos mostraram para nós a ocorrência, a sobrevivência, o fato. Em detrimento deste fato, nós, os espíritos, questionados a respeito de um patamar de exemplificação no planeta Terra, mencionaram Jesus. Pegou-se o Evangelho, direcionando para a visão espírita, percebeu-se, é importantíssimo que nós nos reformemos, que nós nos modifiquemos, que nós busquemos o bem, que nós busquemos o amor. É um tratado de saúde da alma, do espírito, é de fato o paraíso íntimo que alcançaremos, que é onde se livra da ausência de perdão, se livra do ódio, da mágoa, da cobrança, da vingança e vai buscar o amor. Essa ligação com o alto, com o bem. O Espiritismo está à frente da ciência. Não é pretensão, não. Não é pretensão. Está à frente da ciência. Porque quando a ciência falar, olha, nada disso é verdadeiro, o Espiritismo acabou, tudo bem, acatamos. Mas o Espiritismo vai onde a ciência não vai. Aliás, no início o Espiritismo surgiu exatamente para... Aliás, vamos voltar, surgiu na França. Que no século XIX, quando surgiu, a França era a luz do mundo, vamos dizer assim, né? Porque iluminismo, os filósofos, tudo estava ali naquele auge das concepções mais avançadas. E quem primeiramente pegou, analisou, estudou o Espiritismo foram os cientistas. Por isso Kardec, Leon Denis, filósofo, Gabriel Delane e outros cientistas. Só que houve o quê? Um preconceito acadêmico com o tempo, porque a ciência é acadêmica. Ela estuda o que pode tocar, o que pode ver, o que pode cheirar, o que pode apalpar. O espírito é invisível. Mesmo com as ciências psíquicas que foram surgindo até no século XX, com Freud, Jung e tudo mais, ainda assim houve, com Pietro Baldi, né, houve ainda aquela preconceito acadêmico. E por outro lado, o obscurantismo dogmático religioso. Porque os dogmas religiosos não consentiam que se pudesse dizer claramente da existência dos espíritos, do mundo espiritual, da reencarnação, da comunicabilidade.
Comunicabilidade aceitava-se dentro dos parâmetros do dogma interno das religiões. O catolicismo permitia relações de alguém viu anjo, viu isso, viu aquilo. As outras religiões, visões, aparições, tudo era permitido. Mas a luz espírita não. Então, sobrevivência é diferente na versão, se for diferente da versão espírita, não é pretensão. Se a sobrevivência do espírito for diferente do que é na visão espírita, a gente fica num beco sem saída, com muitas reflexões. Porque a sobrevivência pregada pelas outras religiões, que nós respeitamos, é óbvio, não tem como, mas nos falam de improváveis realidades inverificáveis. Adormecemos, esperamos o juízo final, vai para o céu, vai para o inferno. Situações que estabelecem cessar de afetos, inexplicam ocorrências da atualidade, inutilizam todo o esforço, toda a dedicação que o ser humano possa ter na Terra, ao passo que, à luz da doutrina dos espíritos, a vida prossegue tal como é, com a nossa responsabilidade, com o nosso esforço, com o reencontro possível com aqueles que já se foram, com realizações sonhadas e não concretizadas, com a possibilidade de retorno à Terra, de vivência no mundo espiritual, coaduna com mais sensatez, ao que parece, com a misericórdia divina, com o bom senso. Então, inúmeras experiências da doutrina dos espíritos foram paralisadas. E a gente ficou mais no aspecto religioso. Mas alguém já disse que os fatos não comprovam nada. Se querer provar que existe espírito, não vai mudar as pessoas. Então o que tem ajudado a todos nós são exatamente os ensinamentos espirituais. Porque esse fato aí, os amigos dizem, né? Alguém diz, se fato concretizasse reforma e modificação, os nossos amigos médicos, por exemplo, não fumariam. Às vezes sabem perfeitamente que é um fato danoso, complicado. E após uma cirurgia acende um cigarro para comemorar. Por exemplo, o espiritismo já não tem mais aqueles fatos de outrora, comprovação, materialização, espíritos se comunicando ostensivamente, se materializando. Mas é repleto de ensinamentos, de interpretações evangélicas, de luzes novas sobre diversas questões, de comunicação de entidades espirituais, de percepção nossa a respeito dessa realidade. O espiritismo já foi proibido por lei, proibido de ser exercido. Os livros de Kardec foram queimados em praça pública. Então, por aí a gente vê como que é a perseguição, como que era, né? A perseguição. Tanto que na Europa não existe mais espiritismo como nós o entendemos praticamente. Kardec se expandiu exatamente no Brasil. E nós não precisamos tão somente das experiências dos outros, dos fatos dos outros. Todos nós temos experiências pessoais. É só a gente ficar atento. A gente se projeta, a gente sai do corpo, a gente tem visão, a gente ouve vozes, ouve ruídos, ouve barulho. Todos. É que a gente não quer prestar atenção, então às vezes está muito envolto na matéria, não tem aquele relaxamento, aquela concentração, aquele afastamento, porque nós temos o corpo espiritual, o corpo físico, aqui está tudo junto. Se houver está tudo coincidente os corpos nossos, coincidente. Se houver uma descoincidência, a gente começa a perceber o astral.
Então nós temos visão, vozes, tem os médiuns e tem um complexo psíquico nosso extraordinário que faz com que a gente pense inevitavelmente numa sobrevivência, numa continuidade da nossa existência. A crença milenar das religiões é baseada em mediunidade, em informações, em percepções. A própria Bíblia é cheia de anjos e coisas assim. São seres do invisível. E Jesus disse, não vim destruir a lei. Que lei? É a lei natural. A lei natural. A lei do cosmos. O Espiritismo pode não ser a religião do futuro, mas é o futuro da religião. Olha só, essa frase é de Leon Denis. É um trocadilho, mas é interessante. Futuro das religiões. O Espiritismo é amor e caridade. Amor e caridade. Às vezes as pessoas buscam, às vezes, para fazer trabalho, acreditam, para prejudicar outros. Quem o faz não é espírita. Nós também não convém revoltar-se com a palavra espírita. Espírita, quem inventou foi Kardec, tudo bem. Não? Coloca-se em poste aí, faça trabalho espírita, traga o seu amor de volta em uma semana, em um mês. Isso não é espiritismo. Desde que use a palavra espírita, tudo bem, o que nós vamos fazer? Mas a consciência nossa, nós sabemos, espiritismo não é isso. Espiritismo é amor, caridade. A palavra espírita é usada indevidamente. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. Se a pessoa for embora, quer ir embora, aí eu vou fazer um trabalho para trazer a pessoa de volta. O que é isso? Isso não é espiritismo. A pessoa chega e faz a prece lá diante dos espíritos. Vai. Eu quero muito a pessoa tal que é meu amor. Eu quero muito essa pessoa, quero companhia dela, quero viver com ela. Me ajuda ela a vir até mim. Isso é obsessão. Espírito nenhum vai fazer isso. Ninguém vai intervir no livre-arbítrio de ninguém. Então o Espiritismo, ele é consolador, nos consola, e é esclarecedor. Mais que promessa de uma vida futura, ele prova a imortalidade, a comunicabilidade de alma para alma, de espírito para espírito. Comunicação existe. Jesus a mostrou. No Monte Tabor, ele conversou com Moisés e Elias. Não sejamos distorcedores da realidade. Moisés e Elias já tinham morrido. Se materializaram, porque depois se desmaterializaram. Apareceram. Uma luz se fez, de repente eles apareceram diante de Jesus. Moisés e Elias e Pedro e outros viram. Propuseram até levantar uma tenda ali para eles. Eram espíritos. Não eram pessoas carnais. Isso nos traduz que Moisés e Elias talvez fossem do âmbito de afinidade de Jesus na direção daqueles povos e da terra. O nosso círculo de afeto é muito maior do que nós supomos. A vida física, a lei do reencontro, os nossos familiares e entes queridos que estão conosco não são o todo dos nossos afetos. O destino é que os afetos sejam extensivos a praticamente toda a humanidade. Mas no nível que estamos, ainda temos os nossos afetos familiares e a nossa família é menor, é restrita em relação à família espiritual que nós temos, a convivialidade de outras existências, de outras vidas, de outras experiências, de outros corações junto a nós, na linha do tempo. Reconciliar-se é o que nós precisamos, reconciliarmos-nos conosco mesmo no transcurso da nossa experiência carnal. Isso é o mais difícil. Por isso que fala lá, conhece-te a ti mesmo, o que é difícil. É difícil, somos um mistério para nós mesmos. Não nos definimos plenamente.
Não sabemos de vidas anteriores, estamos obnubilados aqui na Terra, estamos restringidos. Estamos como que apagados. Não lembramos, não sabemos, não percebemos. Os que estão ao nosso lado, quem é, os muitos do nosso convívio. Mas não podemos ter uma vida irrefletida, examinar as coisas, as pessoas ao nosso lado e principalmente examinar-se a nós mesmos, examinarmos-nos a nós mesmos. Também no Evangelho de Jesus está lá, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. Isso não significa que nós vamos morrer para poder vivificar. Quem ama a sua vida, perdê-la, mas traduz a ausência do egoísmo, a presença da humildade em nossas existências. A semente se doa, brota o amor. Isso significa desapego. Isso significa buscar Deus. Buscar Deus. A luz infinita. O amor infinito. A sabedoria cósmica, a sabedoria divina. Numa analogia pobre, é semelhante ao ar. Nós temos o privilégio, a bênção de respirarmos. Quantas vezes nós nos lembramos disso? Quantas vezes nós nos lembramos essa semana de fazer uma respiração profunda? De manhã, o ar mais puro, insuflar os nossos pulmões, respirar fundo, segurar um pouco o ar, depois soltar. Respirar e soltar. Isso é saudável. Isso traduz saúde para o nosso organismo. Não é respirar assim como a gente respira, né? Mecanicamente. Respirar com mais profundidade. Quando nós fazemos isso, nós percebemos, nossa, o ar, o oxigênio existe. Passou despercebido durante a semana, o mês, o ano todo para mim. Que eu estou envolto em oxigênio saudável. Que maravilha! De forma semelhante é Deus. Existe em toda parte, a todo instante, em todo momento. Quando nós pensamos nele, como quando pensamos no oxigênio e sentimos-lo, quando nós pensamos em Deus, nós começamos a senti-lo. É por isso que se fala, você já pensou em Deus hoje? Essas frases populares que às vezes a gente ouve, né? Pensa em Deus. Então os nossos pensamentos voltados para a sabedoria cósmica nos revigoram, nos insuflam a alma, penetram o nosso psiquismo, o nosso sentimento. E pensar em Deus é cogitar, é tentar entender, é um mistério profundo. Podemos louvar. Poxa, quanta coisa! A chuva, o vento, a neve, as flores, as folhas das árvores, essas florzinhas pequititas, o perfume das flores, os passarinhos que louvam o Senhor a toda manhã, o nascer do sol, o pôr do sol, as estrelas, os planetas, as galáxias sem fim, o magnetismo do Sol, de Júpiter, de Saturno, a beleza dos oceanos, das ondas quebrando na praia, as cachoeiras, os cenários, as planícies, as montanhas e muito mais. Podemos agradecer, gratidão por tudo, pelos nossos instantes, pela nossa família, pela nossa amizade, pelos nossos amigos, pela nossa inteligência, pelas nossas deficiências, como seja. A sabedoria cósmica nos põe no caminho e nos sustenta. Agradecer pelo ar, pelo pão, pela vida, por tudo. Pelas oportunidades. E pedir a misericórdia, pedir a luz, pedir o entendimento, a melhoria do raciocínio, a elevação dos nossos ideais.
e darmos sempre graças a Deus. Queridos amigos, irmãos espirituais, irmãos encarnados, vibrações de muita paz para todos. Abençoado seja o lar de cada um. Todos temos os nossos problemas, mas vamos em frente. O pessoal fala que no Natal, nas reuniões, nunca reunir mais de 10 pessoas. Reunir 10 pessoas sem problema. Como que nós vamos reunir 10 pessoas sem problemas? Todos têm problema. Faz parte da nossa existência aqui na Terra. Agradeçamos. Vibremos pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza, pela solidão, pela doença, pelo conflito, pela paz. Por aqueles que vêm à tona do nosso pensamento, familiares, filhos, entes queridos, aqueles que já se foram. Nós os reveremos, nós os reencontraremos. Podemos crer nisso. Deixe que digam o que quiser. Chegaremos lá com comprovação para esse mundo. O Espiritismo está se mantendo. Paz no Brasil, paz em toda parte, paz na terra. Paz no lar de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Nós vamos dar graças a Deus. Paz nos lares, paz aí, em cada um. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.